o espírito, não tem assim, não tem ligação com aquele corpo é um corpo momentâneo. Então pode ser vice-versa, você pode ter pais inteligentíssimos e de repente ter um filho ou filha menos, digamos, favorecido nesse aspecto. Uma coisa que também é perguntar, se, como nós já temos outras existências, que nós aprendemos na doutrina, se a nossa parentela vem de outras vidas. Sim, as nossas relações vêm ao longo das existências, nós vamos tendo algumas afinidades e vamos tendo essa nossa relação. Tanto é que um comentário que é feito aqui, muitas vezes no nosso dia a dia a gente encontra pessoas que a gente mal conhece e tem uma afinidade muito rápida. A gente sente uma amizade, sente uma ligação com aquela pessoa, a gente sente uma confiança e ao mesmo tempo a gente se pergunta, puxa, eu conheço fulano há tão pouco tempo e ele é como se fosse um irmão meu, não é verdade? Então realmente, às vezes aquele espírito que está ali, que não é da nossa família direta, mas muitas vezes está no nosso círculo de amizade, é sim um espírito de outra vida, ele pode ter sido um irmão nosso e às vezes tem uma ligação mais forte com a gente, necessariamente do que quem está encarnado junto com a gente, naquele exato momento. Outra colocação que tem também, que fala sobre a parte que tem pessoas que dizem que a reencarnação assim, prejudica o laço familiar. Prejudica no bom sentido. É termo que eles usam como se destruísse os laços familiares. E não é, pelo contrário. A reencarnação fortalece os laços familiares. Por quê? Porque muitas vezes não, eles são continuados de acordo com a nossa afinidade. Se não for porque em outras vidas a relação que a gente tem, que vai se fortalecendo a cada existência, faz com que esses vínculos permaneçam. Enquanto se fosse uma vida só, corpórea, acabou aquela vida, aquele laço família estava rompido. Então só ia ter uma vida. Então a reencarnação não está, pelo contrário, fortalece esse laço. Que é comentado aqui também, de maneira muito rápida, que esse tipo de reencarnação, então, diminuiria a importância da parte de genealogia das nossas vidas. E não é assim, porque aquele perguntado se o fato de um espírito que tem a relação com a gente, a relação afetiva, que eu digo, ele pode ser de outra raça, né? Ele pode ser chinês, ou ele pode ser de outras existências, porque nós somos espíritos milenares. Então isso não é um problema. Qual é o problema? Inclusive eu vou passar, agora estou apressando para não tomar o tempo de Henrique, mas vocês vão ver um vídeo muito interessante, agora muito pouco. Então, por que o fato de ser de outra raça, de outra cor, isso inibiria alguma coisa? O que vale é o espírito em si. Então, meus irmãos, eu vou botar esse vídeo, que é o fato desse comentário que eu fiz agora, e vocês vão ver como é interessante, porque muitas vezes a gente deixa que o orgulho nos atrapalhe no sentido da gente se preocupar em que na nossa família nós fomos descendentes, entre aspas, de um imperador, de uma pessoa importante. Todo mundo, a gente sempre pensa ou sempre busca alguma coisa assim. E isso não vale, que vale a qualidade do espírito, podendo ter sido descendente de muitas pessoas importantes e como espiritualmente seremos, sabe? Então eu vou colocar aqui, vocês vejam. Curtinho. Ele é exatamente o assunto que a gente está falando.
os dois são desencarnados. Não, você pode estar passando por isso, mas essa perturbação que a gente durou no máximo uns 2 segundos. Espiritualidade. Que bom. O mentor espiritual deve estar atrasado porque ele deve ser qualquer mentor, entendeu? Está do lado alto. Vai aparecer o espírito, médico, espírito. E você? Eu sou católico. Ué, por quê? É bom? Não, é ótimo. É ótimo. Ele está ótimo, senta, levanta, ele está no meio de nós. Você está muito bom, mas eu já nasci dessa fase, entendeu? Ah, então eu devo estar vindo de longe também, né? Aham, também perdeu a aeróbica. Perdeu o quê? Cara, olha só, não existe distância para o espírito. O espírito quer dar um lugar, ele pensa, ele vai, entendeu? Agora. Entendi. Mas ué, então por que o seu mentor está demorando também? Querido, eu já te expliquei que o mentor ele traz altas esferas superiores. Um espírito de luz como ele, vive num lugar de pessoas como você, não te chamar, entendeu? Então o seu mentor é top, né? São coisas diferentes. Arrasou. Oi? Prazer de lhe encontrar. Eu te conheço. Eu sou mentor espiritual. Minha mentora? Sim, Qual o seu nome? somos. Você é famosa? Nossa, Se você é famosa, você é um espírito de luz, né? Então, o que você fazia? Era uma freira enfermeira, uma santa que morreu queimada, uma rainha egípcia? duas casas. No Egito. Está perto da hora. Bem, meus irmãos, vocês viram como realmente cabe certinho aqui no debate, na lição que a gente estava estudando, né? Então vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos para fazer a nossa prece inicial. Querido Deus, nosso Pai de suprema bondade, Mestre Jesus amado, Senhor, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos para mais uma noite de estudo e de aprendizado. Que a vossa luz e proteção, Mestre, possa estar conosco, possa iluminar o nosso irmão Henrique, palestrante da noite, e que possamos, Mestre, purificar nosso coração e nossa mente para poder assimilar todos os vossos ensinamentos que aqui receberemos através de seus prepostos. Que saibamos, Mestre Jesus, ajudar o nosso próximo e aplicar, principalmente no nosso dia a dia, o aprendizado que nós estamos tendo a oportunidade de receber. Desta forma, Mestre Jesus amado, pedimos permissão para dar início à nossa reunião desta noite de hoje. Que assim seja. Passa a palavra ao nosso irmão Henrique. Oi, boa noite a todos. Toda vez eu me complico aqui com esse microfone. Eu falo alto demais, eu falo baixo demais. Tá dando para ouvir assim? O tema da nossa conversação de hoje, da noite, é emoções que curam. A gente vai estar usando aqui o livro de Vanderlei Oliveira, que ele psicografou do espírito Hermance Dufour, que trabalhou junto com Kardec durante a codificação. E quando a gente começou a ler esse livro para tentar estudar, ele traz uma realidade muito complexa para o nosso dia a dia. Eu, particularmente, quando comecei a ler, parava e voltava de novo, e parava e voltava de novo, porque ele vai trazer à nossa consciência a importância da dor na nossa existência, né? Não na questão kármica que a gente conhece, mas nos reeducando para que nós possamos compreender determinados sentimentos que nós ainda trazemos, não é, como espíritos encarnados que somos, que compõem a nossa estrutura psíquica, emocional. A casa espírita, ela é importantíssima
né, para que a gente possa começar a se conhecer, a se descobrir, né, a trabalhar determinadas coisas dentro de nós, mas o passe, as palestras, a água fluidificada, a desobsessão, a consulta, eles não vão surtir um efeito se nós não começarmos a tentarmos compreender as nossas emoções, né? Compreender os nossos sentimentos. A gente vai estar fazendo um trabalho que não vai estar sendo muito válido na realidade. Se nós não conseguirmos mergulhar dentro de cada um de nós e tentarmos observar quais sentimentos nós trazemos ainda. E a irmã, se ela pega algumas emoções e ela vai tentar mostrar a importância delas para cada um de nós. Aqui ela coloca a tristeza, a mágoa, o medo, a culpa, o orgulho e a inveja, e a importância dessas 6 emoções, né? E a gente não é educado para compreender a importância da tristeza. Quando eu estou triste, o que será que aquela tristeza está tentando me dizer, né? Ela tem uma importância divina no nosso processo evolutivo. E Vanderlei, ele cita um exemplo de... Ele fala, nós estamos, né, chegamos à casa espírita, deixamos o carro lá. Quando a gente sai da palestra, hoje segunda-feira à noite, o nosso carro não está mais lá, né? Desmaterializou. A gente vai ficar o quê? Feliz, vai agradecer e dizer, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, desapego, né? Vou desapegar do meu carro. E a gente faz uma prece, vai-se embora, pega um ônibus e vai para casa. Nós fazemos isso? Nós faríamos isso se isso acontecesse? A gente ia se estressar, íamos para a delegacia. O passo que a gente tomou, a desobsessão que a gente fez, ou a consulta que a gente fez não ia servir de nada, né? Nós iríamos perder totalmente o nosso equilíbrio. E ainda pior, se a gente não fez o seguro do carro, ainda seria muito pior, né? Mas aí o que é que Irmãs traz com esse exemplo e Vanderlei traz? É para que a gente não sinta a tristeza ou a gente não se sinta mal? Não. Eles pedem para que a gente comece a compreender como a gente pode administrar esse sentimento. A tristeza, ela vai querer dizer o quê para cada um de nós? Que nós iremos ter que batalhar novamente, não é? Para comprar outro carro. Se não tem seguro, pior ainda, comprar outro carro, se acostumar a voltar a pegar ônibus ou pegar carona com alguém. E você saber administrar esses sentimentos. Ele também relata que uma senhora procura ele... Obrigado. Após 10 anos a sua mãe ter desencarnado, e ela ainda se encontra completamente triste, depressiva. Na psicologia, eles dizem que a tristeza ela é aceitável entre 6 a 2 anos. Né? É aceitável você permanecer triste. Acima disso, já se torna uma situação crítica. Né? E já faziam 10 anos que ela tinha perdido a mãe e ainda continuava triste, depressiva. É óbvio que a perca ela traz um sentimento de tristeza para cada um de nós. E quando se fala em relação a afeto, né? Mãe, pai, filhos, é muito difícil você saber lidar com esse sentimento. Mas é preciso a gente começar a compreender e a aceitar essa perca. E para nós que somos espíritas, essa perca material, ela precisa ser um pouco mais compreendida. Se eu compreendo que a morte física, né, ela existe, mas que o espírito ele vai continuar vivendo, que em determinado momento, de acordo, né, com a condição tanto nossa como daquele que partiu, nós vamos poder entrar em contato, né? Nós vamos poder ter essa comunicação. É interessante, no livro Nosso Lar tem um relato da mãe do espírito que ajudava
André Luiz, que ela fala, né, que durante o sono, em algumas situações, quando é permitido, ela vem e se encontra com o espírito do esposo que havia reencarnado. E a gente tem essa compreensão, né, da continuidade da vida, da não morte. E para nós, sem dúvida, é preciso essa compreensão de forma diferenciada. Eu acho que faz uns 3 anos, uma senhora espírita há muito tempo perdeu 2 filhos num acidente trágico, e nós fomos visitá-la e ela chorava e se sentia triste por estar triste. Como isso é complexo, né? Você se sentir triste por estar triste, porque ela é espírita e não aceitava estar triste porque estava triste por conta da morte, da perca dos filhos. E a gente não pode se culpar por estar triste, né? A gente precisa entender a tristeza, administrá-la, e através daquele sentimento de tristeza, eu preciso mover dentro de mim esforços para que ela possa se transformar em algo diferente, num ensinamento. Assim são com todas as dificuldades que a gente leva, que a gente tem durante a nossa existência. Todas elas necessitam e devem se tornar ensinamentos, né? A gente não pode alimentar sentimentos, ou melhor, emoções negativas, porque isso vai adoecer o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, né? E a gente vai terminar se prejudicando, quando na realidade a proposta das lições da nossa vida é que a gente consiga dar um salto nesse processo, né? Nessa caminhada terrestre nossa. O próximo sentimento é a mágoa, que a irmã se explica. A mágoa também é muito ligada à tristeza, né? E mais, a gente vai sempre estar trazendo relatos de Vanderlei, e ele fala que uma senhora procurou ele e muito magoada porque depois de 30 anos de casamento o esposo havia deixado ela, né? Ela estava errada ou estava certa? Pode interagir, minha gente, para movimentar um pouco. Eu acho que eu vou trocar o microfone, porque esse aqui eu estou ficando assim. Não consigo olhar para mim. Fica aqui, eu curto. Pronto. Vamos pra cá. Pronto. Subiu. Ficou melhor agora. Ela estava certa ou estava errada pelo sentimento de mágoa que ela estava sentindo? Depois de uma relação de 30 anos ter acabado. Pode falar. Quem acertar vai pro céu. Né? Durante o momento, é óbvio, nós temos sentimentos, né? Quando você é traído em determinado momento, qualquer um de nós aqui, a gente vai se sentir magoado quando a gente deposita confiança em alguém, né? Mas a gente não pode... O primordial do livro, dessa questão, emoções que curam, é você sentir, mas não fazer com que aquele sentimento se torne essencial na sua vida, né? Você norteia a sua existência através da mágoa ou através da tristeza. E ele explica, a irmã se explica que foi correto na hora. Ela precisava se sentir magoada. Não tinha como ela não se sentir magoada, né? Mas aí Vanderlei, conversando com ela, disse para ela se libertar, aproveitasse, né? E aí, eles conversando, ele perguntou como era o seu relacionamento. E ela coloca que não era tão feliz assim, mas ela precisava viver com um esposo, questões sociais, né? Para mostrar à sociedade. E ele diz, então aproveita, né? Aproveita essa oportunidade de você estar se libertando. E a gente percebe muito isso nas nossas relações interpessoais. A gente se sente muito traído, né? E o sentimento de mágoa, ele domina muitas pessoas. E a gente observa que determinadas pessoas, quando não sabem administrar muito bem o sentimento da mágoa, elas começam a se tornar frias, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, a partir de hoje eu não vou mais ajudar em determinado aspecto, ou não vou fazer mais isso, porque em determinada situação eu agi assim e
a pessoa não foi recíproca comigo, não fez de acordo. Mas a gente não pode também cobrar do outro aquilo que a gente deseja que o outro dê, né? A gente percebe muito isso nos relacionamentos também amorosos. As pessoas saírem uma com raiva da outra, quando na realidade nós criávamos expectativas nos outros, no outro, na pessoa, quando a pessoa não tinha obrigação alguma de corresponder a minha expectativa, né? Nós sempre queremos que o outro responda às nossas expectativas, e essa não resposta, ela vai nos magoar, né? Como se nós soubéssemos ou detêssemos a verdade absoluta, sabendo o que é bom, o que é certo, o que vai fazer bem para o outro. Nós não sabemos, infelizmente, o que vai fazer bem para nós, que dirá para o outro, né? Se determinada situação não seguiu em frente, não pôde acontecer, graças a Deus, que bom. Uma oportunidade para nós de aprendermos e que possamos nos sentir livres, né, libertos de determinadas situações. O próximo sentimento é o medo, né? O medo que até determinado ponto ele é saudável, ele é sadio para o nosso instinto de preservação. Mas o medo exagerado, ele nos limita ao progresso, né? Pessoas que não sabem administrar o medo, dificilmente elas crescem. Isso quer seja moralmente, espiritualmente, materialmente. O medo ele limita de tal forma que a gente não consegue dar um passo adiante. Eu antigamente tinha muito medo de falar em público, hoje em dia ainda tenho, mas você precisa começar a administrar esse sentimento, né? O medo faz parte do nosso processo evolutivo, né? Mas aí isso vai de acordo... Obrigado, eu estou suando muito. Isso vai de acordo com o processo individual de cada um também de progresso, né? Cada um de nós aqui somos uma individualidade. E nós somos acostumados a analisarmos o outro pelas aquisições espirituais que nós temos, né? Ou querermos seguir o outro, só que eu posso tentar me espelhar em Cessa, mas Cessa tem conquistas espirituais que eu não tenho, né? Tem coisas que ela vai conseguir ultrapassar, vencer, que eu não vou conseguir. E me espelhando nela, dificilmente eu vou conseguir, como é que eu posso dizer? Ter uma ascensão. Porque cada um de nós aqui, como individualidade, vai ter limitações e já vai ter adquirido experiências diferentes. Por isso que no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que o nosso guia ideal é o Cristo, né? E quando se fala em Cristo, nós pensamos em agir como Cristo. E uma vez eu ouvi numa palestra que foi muito interessante, e isso fez com que eu pensasse muito. É que agir como Cristo é fácil. É muito fácil agir como Cristo. A gente já parou para pensar nisso? Se nós formos esquematizar o nosso dia para tentarmos agir como Cristo, a gente consegue. Mas e nas nossas reações? E no momento que eu chego para algum dos nossos irmãos aqui e tento colocar a minha verdade, né? Tento expor alguma coisa e a gente não gosta e a gente acha que não é certo. Será que a gente reage como Cristo? Será que nós damos o testemunho de verdadeiros espíritas? Será que nós damos o testemunho de verdadeiros cristãos, né? Na hora quando nós precisamos reagir perante as situações da vida? Se a gente parar para analisar hoje, no dia de hoje, nas nossas reações, quantas reações nós tivemos de forma cristã, né? Será que nós gritamos com o próximo? Será que nós humilhamos? Será que nós fomos rude? Eu passei por uma situação um dia desses e eu estava na loja e eu falando com a moça, né? E eu disse, o preço disso aqui, não sei o quê. E ela mexendo lá com a farda e o preço. E ela sem ouvir.
E eu perguntando o preço e ela sem ouvir. Aí eu disse, ela é surda, é? Eu falei até para outra funcionária, ela fez, ela é surda. Né? São nessas coisas pequenas que a gente começa a perceber o quanto a gente ainda precisa trabalhar dentro de nós essas emoções. Nós somos extremamente instáveis, emocionalmente falando. Uma coisa tão simples, que era obrigação minha olhar, procurar o preço. Eu estava com preguiça, queria que alguém facilitasse para mim e dissesse. E ela era surda, realmente. Uma situação também que uma amiga colocou para mim, ela estava na fila do banco, e tinha uma pessoa na frente dela e a fila andando e a pessoa não andava, ficava assim, de costas, né? E ela começou a falar, não sei o quê, e parece que ele tem síndrome de Down. Pra gente ver, né, a nossa postura. Quando o rapaz virou, realmente ele tinha síndrome de Down. Né? É assim, nós reagimos muito grosseiramente às situações. A gente não pensa antes de reagir. A gente não tem uma atitude cristã nas nossas reações. Quando a gente está dentro de casa, que alguém fala alguma coisa que não nos agrada e nós temos a oportunidade de responder, como é que nós fazemos? Nós tentamos tratar aquela criatura que convive conosco com amor, ou a gente já vai, como diz, soltando, né? Tudo, os cachorros, tudo que a gente pode falar, a gente fala. Aí aproveita, como diz uma amiga minha, requenta, parece estar requentando as comidas, né? Puxa situações, histórias de outros momentos que a gente não teve a oportunidade de falar e começa a falar. Aí dentro da casa espírita nós somos tão mansos, tão pacíficos, tão amorosos, né? E fora da casa espírita nós não conseguimos levar esse mesmo sentimento. E é importante que a gente comece a transmitir essa paz, porque a gente não sente paz aqui na casa espírita. Sente ou não sente? Se fizer que não sentia. É preciso que a gente leve essa paz que a gente sente aqui dentro para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso convívio do dia a dia. Não no intuito de tornar as pessoas espíritas, mas de sermos agentes multiplicadores da paz, do Cristo. Porque como Cristo disse, né, vós sois deuses, né, sois luzes, sois o sal da terra. E será que nós estamos sendo verdadeiramente isso? Aí nós temos a consciência, né, a nossa própria consciência, ela vai nos dizer se nós estamos conseguindo sermos cristãos verdadeiros, né? Nos nossos estudos, a gente estava estudando sobre os fariseus e chegamos a uma conclusão de que nós somos os fariseus da atualidade, né? Quantos e quantos de nós aqui não, na realidade, desonramos o nome do Cristo de Deus, né? Vocês já pensaram a responsabilidade individual nossa aqui, de cada um, chegarmos lá fora e falarmos assim, eu sou espírita? Cada ato nosso, cada palavra nossa, né? Cada pensamento nosso, ele vai repercutir. É muita responsabilidade que nós temos ao falarmos que somos espíritas, né? Então, se nós falamos que somos espíritas, se nós nos entendemos como espíritas, porque nós estamos aqui falando para espíritas e não espíritas, né? Mas que precisamos ter essa compreensão da responsabilidade que nós temos em nos compreendermos como espíritas, né? De sabermos administrar os nossos sentimentos e de darmos o testemunho da nossa conduta espírita, daquilo que nós aprendemos na casa espírita, né? Para que os espíritos que nos acompanham, né, os espíritos, os nossos amigos obsessores, eles possam também observar em cada um de nós a mudança tão desejada. Porque quantas e quantas vezes nós nos deparamos nessas obsessões, espíritos milenares que ainda hoje em dia vêm e dizem que nós não mudamos em nada.
espíritos de 100, 300, 400 anos, e ainda identificam em nós sentimentos, posturas, atos, condutas que continuam da mesma forma. Em relação ao medo, em muitas situações nós temos medo também de mudarmos, né? Porque a mudança, ela gera um medo. Todo tipo de mudança gera um medo, né? Mas se faz necessário essa mudança dentro de cada um de nós. E é muito difícil, é muito árduo, né? A gente tira para uma pessoa que bebe muito, um alcoólatra, né? Para ele parar de beber, que fuma muito, para ele parar de fumar. É doloroso, é um sacrifício muito grande. E assim é com a nossa conduta diária, rotineira. Nós tirarmos os hábitos negativos, né? De falarmos mal dos outros, de pensarmos mal dos outros, né? De agirmos de forma não tão adequada com os outros, né? Sermos desonestos, sermos desleais com os outros. Um simples pensamento nosso, ele pode repercutir muito na nossa existência. O próximo sentimento aqui é a culpa. E Vanderlei traz um relato de uma mãe que desencarna, uma mãe espírita, médium, que durante a sua existência ela se afastou do trabalho espírita para se dedicar única e exclusivamente à sua família. Ainda assim, quando ela chega no mundo espiritual, ela chega com um dos maiores sentimentos que muitos espíritos relatam, né, nas obras espíritas, nas literaturas espíritas de uns anos para cá, que é o sentimento de culpa, o sentimento de remorso. E ela se sente frustrada na sua proposta reencarnatória, porque os filhos que ela teve não se tornaram os homens que ela queria que eles se tornassem, mas se tornaram homens de bem, mas não de acordo da forma como ela queria, com a profissão que ela queria, da forma que ela queria. E ela diz que faliu na sua programação reencarnatória. E ela é chamada pelo seu guia espiritual e por outro espírito que coordenava o ambiente lá, a ala onde ela estava. E ele diz que, na realidade, ainda ela se desviando das atividades espirituais que ela tinha, como mãe, ela saiu uma verdadeira guerreira e vitoriosa, porque conseguiu passar por muitos obstáculos e vencer. E não cabia mais a ela a responsabilidade dos filhos, né? Porque a cada um segundo as suas obras, assim já disse o Cristo, né? Os pais criam os filhos, eles têm o dever moral, né, de educá-los, né, de dar a base, os ensinamentos. Mas aí, quando eles vão crescendo, quando nós vamos crescendo, nós vamos decidindo, né, o que nós queremos ser na realidade. E já não é mais de responsabilidade dos pais, em determinado momento, as nossas escolhas. E ela se choca, né? Saiu como vitoriosa na realidade, nessa reencarnação, porque conseguiu, dentro de tantas dificuldades, educar os filhos, e agora era deles. E nós também trazemos muito esse sentimento de culpa às vezes, e até de forma errada, né? Porque nós, como a gente falou anteriormente, queremos que os outros sejam aquilo que nós achamos que é bom para eles, e quando a gente não vê a mudança no outro da forma como a gente acha que é correta, isso nos dói e a gente fica com sentimento de culpa, né? Que não deve ser dessa forma. E Hermance e Vanderlei trazem outro relato também de uma senhora casada, e ela tinha um relacionamento muito conturbado com o esposo. Tinha 2 filhos. E ela pensava, mas eu não posso me separar porque meus filhos vão ser disfuncionais se crescerem sem pai. E depois de alguns anos, num seminário com Vanderlei, ela relata essa situação da culpa, né? Como ela conseguiu vencer. Ele dizia que, se ela a deixasse, ele se mataria.
né? Isso aí já seria um primeiro sentimento de culpa, ele se matar. E depois os filhos. Ela pensava, se o meu esposo, né, se matar, se eu deixar, como os meus filhos vão ficar? E Vanderlei perguntou, o que você fez? Deixou, completamente infeliz no casamento. Deixei. O que aconteceu? Ele se matou, ela fez... Não, e ele era alcoólatra, né? Chegava, quebrava as coisas, fazia aquela... E o que aconteceu? Ele arrumou uma moça 20 anos mais jovem do que eu e foi um remédio para o alcoolismo dele. Parou de ser alcoólatra, né? Hoje em dia vive muito bem. Isso já se passaram 10 anos, ela contando a história. Meus filhos cresceram e se tornaram homens perfeitos, sem nenhum problema mental por conta da nossa separação, né? Sem nenhum problema emocional por conta da nossa separação. E o que ele quis trazer com esse exemplo? É a questão da culpa, né? Muitas vezes, pela sociedade, a gente se restringe a tomar determinadas atitudes que vão ser para o nosso bem. Porque imagine, se ela tivesse vivido por mais de 10 anos com esse pai alcoólatra, aí sim, talvez, provavelmente, os filhos dela tivessem algum problema emocional. Pelos conflitos, pelas situações difíceis que eles iriam estar passando, presenciando dentro do ambiente familiar. Essa separação dos dois foi até um processo de libertação, porque quando ele se separou dela, ele parou de beber, encontrou outra pessoa que realmente fazia feliz e eles seguiram, né? Seguiram sua trajetória, cada um do seu lado. A próxima emoção que a irmã se fala é o orgulho, que é um sentimento que a gente não sabe administrar. Os outros a gente ainda consegue enganar, mas o orgulho é muito difícil a gente conseguir administrar bem. Quando a gente fala de amor próprio, a gente confunde muito o amor próprio com o sentimento do orgulho, né? Mas eu fiz isso porque eu tenho amor próprio, é deixar o outro passar por cima de mim, né? E a gente não entende que o amor próprio, ele é amor. E se é amor, ele não é egoísta. O amor não é egoísta em nenhum momento. Então a gente não compreende o sentido do amor próprio. E nós somos extremamente egocêntricos e acreditamos, né, temos a certeza de que o nosso amor próprio, ele precisa ser orgulhoso, né? Eu não vou deixar que falem de mim, eu não vou permitir que façam isso. A gente precisa sim impor limites, mas compreendendo que o amor próprio, ele é amor. E sem amor, ele precisa ser compreendido, né? Precisa ter compreensão dentro desse amor próprio. Ter limites tanto para o outro como para a gente. Até onde a gente pode ir. A gente tira por Chico Xavier, né? Um espírito extremamente de escola. Quantas e quantas situações de humilhação ele não passou, né? Em nenhum momento ele permitiu que o orgulho falasse mais alto, né? Ele poderia, em determinadas situações, agredir, ferir, e tantos outros espíritos que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Se a gente for observar a conduta de algumas pessoas que convivem conosco, nós vamos também encontrar pessoas que sabem trabalhar esse amor próprio, que compreendem esse amor próprio e não o transformam em orgulho, né? Que sabem administrar esse sentimento. O orgulho é importante. Quando a irmã falou isso, eu fiquei meio assim. O orgulho é importante para a nossa própria autoestima. Eu preciso me orgulhar do meu trabalho, mas numa certa dosagem, não é? Eu preciso me orgulhar de mim de uma forma sadia, né? E a gente não consegue administrar isso. Quando a gente percebe, ele relata em relação à depressão, a baixa autoestima, né? São pessoas que não sabem administrar o sentimento do amor próprio e do orgulho de forma sadia, em analisando a questão de você ter consciência de que você é uma criatura, você é filho de Deus, né? Que todos nós somos filhos de Deus, que nascemos, né, para vencer as dificuldades que são impostas a cada um de nós, e não devemos nos criticar
nos colocarmos para baixo, né? Analisarmos as situações com equilíbrio, com sabedoria. Se a gente não tiver condição de analisar as situações, vamos buscar alguém que possa nos dar um norte. Aí nós fazemos o quê? Nós chegamos à casa espírita. E chegando à casa espírita, nós temos esse suporte, né? Mas como a gente falou anteriormente, se nós chegamos à casa espírita, buscamos o suporte espiritual e não compreendemos a nossa importância, né, como agentes principais do nosso processo evolutivo, nós vamos estar perdendo nosso tempo. Nós vamos vir fazer a consulta, nós vamos tomar os passes, nós vamos tomar água fluidificada, vamos assistir as palestras, vamos fazer o evangelho no lar, vamos fazer a desobsessão e não vai surtir efeito, o efeito que nós queríamos, porque nós queremos que a casa espírita modifique algo que existe dentro de nós. Seria muito bom, muito ótimo, né? Se a gente pudesse chegar à casa espírita e na desobsessão todas as nossas mazelas fossem retiradas. Mas não é assim, né? A gente precisa trabalhar para retirar essas mazelas de dentro de nós. E esse trabalho, ele é muito simples. Ele se resume em 2 palavras: amar e perdoar. Se na nossa trajetória terrestre nós conseguirmos amar e perdoar, primeiramente a nós, eu preciso me amar, né? Eu preciso me perdoar. O não amor e o não perdão geram danos terríveis à nossa existência, né? Nós nos tornamos criaturas frustradas e extremamente complexadas quando a gente não se ama e não se perdoa pelas nossas falhas. E se a gente não consegue fazer isso com a gente, imagine. Se eu não consigo me amar e não consigo me perdoar, automaticamente eu não vou conseguir fazer isso com o próximo. Por isso que é importante você se amar e se perdoar. Porque se eu consigo administrar isso comigo mesmo, é óbvio que eu vou estar conseguindo fazer isso com os demais. Automaticamente, a minha convivência vai ser mais sadia, né? No meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho. E eu vou estar conseguindo cumprir a minha programação espiritual, né? Porque todos nós reencarnamos nessa existência, né? Para o quê? Para sofrermos ou para pagar dívidas? Sofrer ou pagar dívidas? Nenhuma das 2 coisas. Nós reencarnamos para aprendermos. Nós reencarnamos para sermos felizes. Agora cabe a cada um de nós aqui como a gente vai estar observando e analisando as experiências que a vida nos impõe, né? Porque eu posso ser feliz sofrendo. Vai depender de como eu vou administrar esse sofrimento. Se eu consigo analisar esse sofrimento como uma oportunidade de crescimento e através desse sofrimento transmutá-lo em aprendizado e não me tornar uma pessoa amarga, né? Uma pessoa amarga, fria, insensível. Porque a sociedade muitas vezes leva a cada um de nós a nos tornarmos criaturas assim, extremamente insensíveis à dor alheia, né? Às necessidades alheias. E quando a gente menos percebe, a gente está assim também. E isso é muito no automático. E a gente acha natural. É porque todo mundo é assim. Mas nós não somos. Eu não sou todo mundo. Nós não somos todo mundo, né? Nós não somos uma individualidade. Cada um aqui não responde à sua consciência. A gente já não aprende, já consegue compreender e discernir isso, da responsabilidade que cada um de nós aqui temos. Será que a gente já compreendeu a responsabilidade individual de cada um de nós como criaturas nesse processo de transição do nosso planeta? A importância dos pensamentos que eu emito para o universo? Quantos e quantos espíritos não necessitam do nosso pensamento, dos nossos fluidos vitais, né, da nossa energia, para poder estar ajudando, auxiliando, resgatando determinados espíritos que se encontram em situações dolorosas nesses países onde existe guerra, né?
A nossa energia, o nosso pensamento é muito importante. E os benfeitores espirituais, eles nos alertam da nossa importância para esse processo de transição que o nosso planeta passa. A gente não pode se permitir mergulhar junto nessa mesma onda que a gente percebe que muitas pessoas elas se deixam levar, né? De desânimo, de descrença, de desespero. Eu preciso me tornar uma criatura que consiga compreender a importância das situações difíceis e tirar de cada situação difícil o ensinamento. E tenho o dever de, no meio onde eu convivo, conseguir demonstrar aos outros isso, sem frieza. Porque muitas vezes nós nos tornamos criaturas frias no nosso dia a dia. Quando a gente falou em relação à morte, né? A perca. Porque eu sou espírita, então eu não vou sentir a dor da perca de um ente querido. Porque eu sei que ele está vivo. Não, eu vou sentir. Eu já falei em outra palestra, mas vou falar de novo, que foi um relato que me tocou muito interessante de Chico Xavier, quando ele estava lá psicografando e, de repente, uma senhora se levanta histérica, né? Pensaram que ela estava incorporada, mas não. E ela começou a gritar por conta da perca do filho, né? O que é que nós faríamos se nós estivéssemos nessa situação? A gente ia se levantar e ia dizer para ela ter calma, ter paciência, que isso é assim mesmo, que ele, né? Seu filho está bem. E Chico Xavier, ele deu uma lição em todo mundo que estava lá naquele momento. Ele parou de psicografar, se levantou e se aproximou da moça. Aí todo mundo esperando para ver o que ele ia dizer, né? Falar alguma coisa do filho, onde ele estava, algum recado. E simplesmente ele abraçou aquela senhora e começou a chorar junto com ela. E ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. E como é que a gente pode tomar esse exemplo pra gente, para nosso dia a dia, para nossa vida? É a gente começar a compreender um pouco, tentar compreender a dor alheia. Como a gente falou, cada espírito, cada um de nós aqui temos uma bagagem espiritual. E essa bagagem vai fazer com que a gente sinta mais ou sinta menos determinadas situações. Então eu não posso cobrar do outro a maturidade que eu tenho. E o outro não pode cobrar de mim a maturidade que ele tem. E o que Chico Xavier fez, extremamente consciente de que a morte não existe, né? Extremamente consciente. Ele poderia até saber o paradeiro do filho dela. Isso aí a gente não sabe, não teve relatos depois. Mas ele a abraçou e começou a chorar junto com ela. Naquele momento, a dor dela era importante. Assim como a dor de cada um de nós que estamos aqui, ela também tem sua importância. Porque se a gente não compreender a dor que a gente vivencia hoje, ela não vai estar servindo de nada para o nosso amadurecimento. Eu tenho certeza absoluta que depois daquele momento, daquele abraço que Chico Xavier deu nela, ela se transformou numa criatura diferente. Porque ela percebeu que as pessoas compreendiam a dor dela. Mas que ela deveria, a partir daquele momento, agir diferente. Assim como aquela mulher que chegam, né, perguntando ao Cristo o que devem fazer dela, a mulher adúltera, né? A gente percebe que o Cristo em nenhum momento ele a julgou. Ele era, né, para eles, ela era culpada, porque ela era adúltera. Mas o Cristo não a culpou em nenhum momento. No livro de Ivone do Amaral Pereira, ela relata, né, que enquanto Cristo escrevia na terra, ele começou a escrever determinadas atitudes que aqueles homens que estavam ali julgando aquela senhora cometiam, né? E ele escreve ladrão e vai dando a postura de cada um deles. E é quando eles começam a jogar as pedras e se afastam, né? É essa compreensão do outro que a gente precisa ter, para que a gente possa, durante a nossa existência, né, termos um progresso. Porque, como a gente falou, nós reencarnamos, nós voltamos à Terra para sermos felizes. E isso vai depender muito da nossa postura,
né? Vai depender muito da forma como a gente age. Que a gente comece a ouvir as palestras aqui na Casa Espírita, a ler os livros e tomar para a gente, né? Antigamente eu tinha o hábito de dizer assim, eu assisti uma palestra ou li um livro e dizia: isso aqui é bom para o meu irmão, ou isso aqui é bom para a Cessa. Mas não, é bom para mim. Não é bom para quem está em casa, né? O passe, a desobsessão, a consulta não é bom para quem está em casa, é bom para mim. Porque eu preciso de trabalhar. Eu não posso tentar modificar o outro se dentro de mim ainda não existem ferramentas as quais possam fazer essa mudança, né? É aquilo, eu preciso dar o exemplo para que o outro possa seguir. E para a gente finalizar aqui, tem um trechinho do livro que fala: curar não significa eliminar a parcela de sombra pertinente às nossas atitudes, pois nos porões sombrios da vida mental existem terrenos férteis para a semeadura em favor da iluminação da consciência. Então, o que a irmã quer dizer com isso? Que a gente não precisa se sentir mal pelas nossas emoções ainda negativas, mas compreendê-las e transmutá-las em emoções boas. Porque todos nós aqui temos esse lado sombrio, ainda, infelizmente, faz parte do nosso currículo. Mas o que nós não podemos é alimentá-las, né? Nós temos o dever moral de transformá-las em emoções boas, né? Em administrá-las e não sofrermos ainda mais por termos, né? Não nos sentirmos tristes por ainda não sermos aquilo que queremos, mas lutarmos para que possamos, né, um dia sermos anjos, porque essa é a proposta para cada um de nós, né? Um dia, tem até uma música, acho que é Nando Cordel, né? Um dia todos nós seremos anjos. Pode levar algum tempo, mas um dia isso vai acontecer. Depende de cada um de nós, né? Que Deus nos abençoe e muita paz. Assim seja. Bem, meus irmãos, que depois da palestra do nosso irmão Henrique, a gente saiba administrar melhor as nossas emoções. E eu lembrei de uma frasezinha, um pensamento muito rápido que eu li outro dia, que diz assim: a gente não deve ficar triste pelas coisas terem terminado, mas sim felizes por elas terem existido. Então, que a gente pense na profundidade da palestra que tivemos e do que vem nessa mensagem. Eu vou passar agora a palavra para a nossa irmã Thelma para fazer a prece de encerramento. Tá. Senhor Jesus, agradecidos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, te pedimos, Senhor, que derrame sobre este ambiente, sobre todos nós aqui presentes, nos dois planos da vida, a Tua luz, o Teu amor e a Tua misericórdia, para que possamos aprender a curar as nossas emoções, conforme ouvimos aqui nesta noite, Senhor. Todas essas emoções referidas sentimos em algum momento da nossa vida. Ajuda-nos, lembrando do que aqui ouvimos, procurar o reforço através da oração, te pedindo ajuda e misericórdia para aquelas, Senhor, emoções negativas que ainda não conseguimos trabalhar. Abençoa e ampara a todos nós, hoje, amanhã e sempre. E com a Tua permissão, devolvemos a palavra ao nosso irmão para que possa dar a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje por finalizada. Mestre Jesus amado, após a oração de nosso irmão, pedimos permissão para dar por encerrado a primeira parte do trabalho dessa noite de hoje. Que assim seja.